que é, afinal de contas, o endurance? Como é que nós definimos isto? Quantas elevações consegues fazer? Durante quanto tempo tu consegues correr a 12 km/h? Durante quanto tempo tu consegues pedalar a 20 km/h? Quantas flexões consegues fazer? Quanto tempo é que consegues aguentar nesse ritmo? Esta é a definição de endurance. Endurance não é nada mais, nada menos que nós aguentarmos um determinado esforço durante um determinado período de tempo. Há 4 aspectos fundamentais envolvidos naquilo que é considerado o endurance. Eles são a capacidade bioenergética, a mecânica, força e a velocidade. E para nós trabalharmos o nosso endurance, nós podemos trabalhar individualmente cada uma destas 4 coisas. Não só podemos, como devemos trabalhar individualmente focados em cada uma das 4 coisas. Mas é também preciso compreender que individualmente cada uma destas 4 coisas pode afetar o nosso endurance. E outra coisa também muito interessante de perceber é que nós não podemos treinar uma só destas coisas de forma exclusiva sem que estejamos também a influenciar todas as outras. O meu nome é Pedro. Eu sou o treinador profissional de ciclismo e hoje queria falar um bocadinho sobre endurance, sobre o que é que significa e sobre como é que nós podemos efetivamente intervir e melhorar o nosso endurance. Se ainda não estás subscrito, eu agradecer que tu subscreves aqui o canal se és novo nisto, porque vais ajudar e muito naquilo que nós fazemos. E sem mais demoras, vamos para mais um vídeo. Nós não podemos desenvolver a endurance se nós não tivermos, em primeiro lugar, uma boa estrutura mecânica. Pensa de uma forma simples. Eu quero desenvolver o bíceps e quero fazer o máximo de repetições possíveis, levantar o máximo de peso possível durante 1 hora. Se a parte mecânica, o osso e a articulação não estiverem bem, isto está comprometido logo à partida. Isto porque uma má composição mecânica vai colocar em causa o exercício logo a curto prazo. Eu posso começar a desenvolver uma atividade e estar a sentir-me bem durante 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e depois ao fim de 30 minutos entra em falência. Tenho dor ou existe instabilidade que pode originar lesão e tudo isto por causa de uma questão simples, uma questão mecânica. E portanto, uma boa estrutura mecânica é fundamental para o movimento, seja ele mais técnico ou menos técnico. O que vai variar é o desporto onde nós estamos inseridos. Força. Tantas vezes nós falamos em força, mas a força é a capacidade de nós alavancarmos determinada carga. E depois o endurance é a capacidade de nós alavancarmos essa carga durante um determinado período de tempo. Acho que até aqui estamos entendidos, certo? E também é importante nós percebermos que quanto mais carga nós conseguimos alavancar de uma só vez, melhor o nosso endurance. Portanto, força máxima e força resistente, no fundo, vivem em sintonia e é importante nós trabalharmos os dois. Eu não consigo levantar carga durante muito tempo se eu não tiver inicialmente uma grande capacidade de alavancar carga, força bruta, à bruta mesmo. Muito peso. Eu sei também que levantar muito peso não significa que nós sejamos capazes de levantar esse mesmo peso durante muito tempo. A força é absolutamente fundamental para tudo. É fundamental para a saúde, é fundamental para a performance e é fundamental absolutamente para o endurance. Se nós queremos desenvolver um movimento durante determinado tempo, nós vamos ter que ter músculo. Agora, obviamente que há aqui muitas limitações. Mas antes de começarmos a falar delas, porque são relacionadas com a questão bioenergética, vamos falar de velocidade. No ciclismo fala-se muito em cadência, mais cadência, menos cadência, também aqui relacionado com as questões bioenergéticas e relacionadas também aqui com ciclos elétricos de estimulação neural. Mas, sobretudo, aquilo que é importante definir é que nós, a potência é a relação da força versus velocidade. E nós temos que encontrar aqui um equilíbrio ótimo entre a força necessária e a velocidade possível para alavancar aquela carga e aquele movimento. Isto são conceitos muito explorados no ciclismo. Eu acho que é talvez do desporto onde se fala mais em potência, por causa da força versus velocidade, mas o mesmo também se aplica, por exemplo, ao atletismo. Se um atleta tem uma passada mais comprida, e agora já estou aqui a meter várias coisas, estou a falar de questões mecânicas, questões de força, questões de velocidade, mas se um atleta tem uma passada mais comprida, ele vai ter que ter menos velocidade que um atleta que tenha, por exemplo, uma passada com menos 20 ou 30 centímetros de comprimento. E nós aqui temos que jogar para cumprir a mesma distância. Um atleta pode ser obrigado, por exemplo, em 10 metros, a dar mais 3 ou 4 passos, dependendo da estrutura dele, dependendo de vários fatores.
E depois ainda há a questão bioenergética. E a questão bioenergética é ainda mais complexa. É literalmente ter gasolina na fogueira. Todo o ser humano funciona com o ATP, adenosina trifosfato. Esta é a fonte energética com que nós trabalhamos. Agora, o substrato que fornece esta fonte energética, ou antes, o substrato de onde sai esta fonte energética, é que podem ser três. A fosfocreatina, a glicose e os ácidos gordos. E vou tentar utilizar aqui uma metáfora para vocês perceberem o que é cada um e como é que cada um intervém depois no movimento. Vamos imaginar que nós vamos acampar. E quando chegarmos ao acampamento, nós precisamos de calor para fazer a comida, precisamos de calor para nos aquecermos durante a noite. Então nós temos um fósforo, jornal e madeira. Pensem sempre que nós estamos aqui a falar de endurance, de resistência. Portanto, nós queremos que isto dure muito, muito tempo. Se eu ligar o fósforo para aquecer o bife, tu dizes, vai dar muito calor, mas vai fazer... Nós, se acendermos o jornal, então nós vamos perceber que o jornal também vai dar muito calor, mas se calhar não dá o tempo suficiente para nós conseguirmos grelhar aquele bife. Também o jornal vai dar muito calor, mas vai se extinguir também rapidamente. Vai durar mais tempo que o fósforo, é certo, mas ainda assim não tanto tempo quanto a madeira. E há aqui uma relação entre os três muito importante, porque é assim que funciona o corpo. Os três sistemas bioenergéticos funcionam, na verdade, como um só. Eles interligam-se, eles complementam-se. O corpo funciona essencialmente desta forma. O corpo primeiro liga ao fósforo, que liga ao jornal, e depois o jornal vai pôr a madeira a arder. E depois a madeira vai estar a arder durante muito tempo. E se nós quisermos utilizar isto como metáfora para compreender qual de cada um destes elementos significa a parte bioenergética que eu vos falei, o fósforo é a fosfocreatina, o jornal é o glicogénio e a madeira são os ácidos gordos. E isto é o tempo de exercício, é a duração de exercício que cada um destes três nos permite manter ao longo do tempo. Fosfocreatina permite-nos fazer movimentos muito bruscos, com muita carga, mas durante muito pouco tempo. O glicogénio permite-nos exercícios em intensidades médias altas, mas durante pouco tempo. E depois temos os ácidos gordos que nos permitem fazer exercícios durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia do poder dos ácidos gordos, uma pessoa de 80 kg com 16% de massa gorda, assim, desta forma, conseguiria estar sem comer durante cerca de um mês, só com o recurso aos ácidos gordos acumulados no corpo. É este o poder desta energia, basicamente uma energia de sobrevivência. Esse mesmo fisiologia, Andy Galpin defende outras questões. É que ele diz que, na verdade, não existe verdadeiramente uma deplexão glicogénica. Uma deplexão glicogénica é quando, por exemplo, o fígado fica sem glicogénio. Ele diz que se o fígado ficasse sem glicogénio, nós simplesmente morríamos. E, portanto, o que realmente acontece é que o fígado está sempre com glicogénio. O que pode efetivamente acontecer é que nós não estamos treinados para recrutar o glicogénio que está no fígado. Da mesma maneira que ele também diz que nós somos capazes de treinar em jejum se tivermos a capacidade aeróbia bem treinada. A questão é que quando lhe é questionada a questão, nós podemos treinar em jejum, ele diz que sim, mas o treinar em jejum é uma forma também de nós percebermos se a capacidade aeróbia está bem treinada ou não. Ou seja, se o nosso corpo está bem a utilizar os ácidos gordos ou não. Não estou eu a querer dizer que algum de vocês deve a partir já a fazer treinos em jejum. Eu deixo isso, a questão do treino em jejum, para um vídeo mais à frente. Fiquem atentos e não façam asneiras, por favor. Neste momento nós estamos a falar de treinar o endurance. Nós temos então aqui os 4 fatores-chave para que constituem no fundo o endurance e os quais nós devemos ter um foco sobre eles, que é a parte mecânica, a força, a velocidade e a questão bioenergética. E agora, estas 4 questões são extremamente importantes porque a ideia ou o conceito de dividir o corpo em partes e trabalhar o corpo por partes é apenas académica para que seja mais fácil compreender todos estes conceitos. O corpo nunca trabalha de forma isolada. E quando estou a trabalhar força, por exemplo, estou a trabalhar também uma via bioenergética. E quando estou a trabalhar velocidade, também estou a trabalhar força. E quando estou a trabalhar força, de certa forma, estou a treinar também a minha parte mecânica. Todas elas vivem em conjunto. Aquilo que efetivamente vai variar é qual é a percentagem que eu estou a dar de maior trabalho a esta capacidade ou àquela capacidade. Mas no fundo estou sempre a trabalhar tudo, estamos sempre a trabalhar todas. O corpo funciona sempre em uníssono. Mais foco nesta, mas não deixa de estarmos a trabalhar a outra. Aquilo que realmente é preciso perceber é o que é que eu quero treinar, quando é que eu quero treinar e como é que eu estou a treinar. Como o Projeto Pedal 3.0 vai ser muito ligado à atividade física, à atividade esportiva, ao movimento e à qualidade de vida, sobretudo através do desporto,
Eu vou ter um plano, vou ter um programa onde vou convidar algumas pessoas ou muitas pessoas a participarem num teste de estudo connosco. Portanto, para aquelas pessoas que não são treinadas, que consideramos não treinadas e que têm muito tempo para treinar, essas pessoas podem participar no programa. Mas aquelas pessoas que têm pouquíssimo tempo durante a semana e que querem também desenvolver alguma condição física, querem desenvolver endurance, essas pessoas também podem ser incluídas no programa, porque é exatamente isso que nós vamos fazer. De uma forma clara, as pessoas que desenvolvem uma atividade física desportiva com alguma estruturação, ou seja, planeado, desenhado, alcançam resultados de uma forma muito mais rápida do que aqueles que não têm. Mas para que isto também seja possível, é preciso nós termos um objetivo, nós termos um propósito, nós temos um alvo, um resultado em mente. Isto é muito importante. Melhor, isto não é importante, isto é fundamental. Nós vamos querer comparar resultados de pessoas que têm, por exemplo, 6 a 10 horas de treino disponíveis por semana e pessoas que têm, por exemplo, 1h30 por semana. E quando eu digo 1h30, digo meia hora hoje, meia hora daqui a 2 dias e meia hora no final da semana. E depois no final da semana podem, ou seja, ao sábado ou ao domingo, podem, por exemplo, fazer 2 ou 3 horas. Portanto, para as pessoas que têm muito tempo para treinar e para as pessoas que não têm tempo para treinar, nós vamos querer fazer um estudo relacionado com endurance. E, portanto, se entrares dentro daquilo que serão os objetivos, fica atento. Nós vamos, obviamente, sempre comunicar por aqui. Este é o nosso meio de comunicação. E nós vamos avançar com esse trabalho para aqueles que quiserem fazer parte desse trabalho de estudo, para percebermos aqui algumas capacidades de pouco tempo e resultados da endurance. Portanto, fica atento. Nós vamos falar sobre isso. Bom, isto já foi extenso e eu por hoje fico por aqui. Espero ter ajudado. Deixem ficar os vossos comentários e deixem um like se realmente gostaste aqui disto e deixem um comentário construtivo de preferência, se fores capaz. E eu por hoje fico por aqui. Eu volto no próximo vídeo. Fui.